Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim. Muito boa tarde para todos, companheiros, ministros no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns minutos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. Aprecio muito o respaldo que estão dando ao projeto da Grande Carpa Catedral em Porto Rico. Eu creio que já ouviram o reverendo José Benjamin Pérez, agora leiamos em Isaías 61, versículo 1 ao 13, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me enviou a pregar boas novas aos abatidos, aos quebrantados de coração, e a publicar liberdade aos cativos, e aos presos libertação, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os enlutados e ordenar que os afligidos de Sião se lhes dê glória em lugar de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, manto de alegria ao invés de espírito angustiado, e serão chamados árvores de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A era messiânica é o nosso tema. Para essa ocasião, podem se sentar, queiram ter a bondade. Esta passagem nos fala da vinda do Messias e marca o ciclo divino da vinda do Messias, que é a era de pedra angular. Nos dias de João Batista, que foi o mensageiro, precursor da primeira vinda de Cristo, da vinda do Messias, estava se vivendo a sétima era da igreja hebraica sob a lei, com João Batista como precursor e mensageiro daquela etapa da igreja hebraica sob a lei. E depois, com a sua mensagem, ele preparou o povo para que desse as boas-vindas ao Messias quando fosse apresentado a Israel, o qual tinha que ser apresentado por João, com a sua mensagem que tinha recebido da parte de Deus. E quando em uma ocasião está falando da vinda do que virá depois dele, ele diz: eu não conhecia, contudo conhecia. Era humanamente descendente da casa de Davi, era nascido através da Virgem Maria, que era parenta da mãe de João Batista, Elizabeth. Mas ele não conhecia que a vinda do Messias se cumpriria em um parente seu. Ou seja, que podiam falar que eram irmãos, eram parentes.
María representa a la iglesia, E Maria representa a igreja, el precursor o Senhor Jesus Cristo, e o precursor era era de una familia de uma família religiosa también. religiosa também. Era un creyente en el Dios de Era um crente no Deus de Abraão, hijo de un Deus de Jacó, filho de sacerdote. um sacerdote. Ahora Juan el Bautista Agora João Batista estaba precursando la venida del Mesías. estava precursando a vinda do Messias e não sabia que era Jesus. Cuando niños, Talvez tivessem brincado quando crianças, mas ele não sabia que se cumpriria a vinda do Messias su pariente. no seu parente. Juan el Bautista João, o Batista, pregou, preparando el camino al Señor, preparando o caminho ao Senhor, lleno del Espíritu Santo, cheio do Espírito Santo, o qual cuando la Virgen tinha recebido quando a Virgem Maria visitou a Elizabeth las montañas. lá nas montanhas da Judeia. La Escritura decía A Escritura dizia que el ángel Gabriel que o anjo Gabriel Zacarías, que el niño disse a Zacarias que o menino que teria sería lleno del Espíritu Santo aún. seria cheio do Espírito Santo até desde o ventre da sua mãe. Ahora Agora, Juan João anunciaba que vendría el Mesías anunciava que o Messias viria y en una ocasión dijo: e em uma ocasião ele disse: entre vosotros está uno, entre vós está um, el cual no conocéis. o qual não conheceis, Yo les bautizo con agua, eu lhes batizo com água, será con e ele vos batizará com Espírito Santo fuego. e fogo. O sea que en los días de Juan el Bautista, Ou seja, que nos dias de João Batista, precursor, sendo ele um precursor, dio ele entendeu que viria el Mesías, o Messias, cumplirse la venida que del cumpriria a vinda do Messias nesses dias. Mesías. El mensaje del precursor es el que A prepara. mensagem do precursor é a que prepara o povo. El mensaje del precursor A mensagem do precursor é a que apresenta ao Messias. y se cumple la venida del Mesías. E a vinda do Messias se cumpre conforme a mensagem El precursor que o precursor traz, está basado o qual está baseado em todas de la venida as profecias que falam da vinda do Messias de ese tiempo. para esse tempo. Juan, cuando escucha que le dicen Quando João ouve que dizem a ele, que tú aquel del cual tú diste testimonio, veja aquele na qual tu deste testemunho, personas que a ti, batiza mais pessoas que a ti. conviene crecer, E João falou, a ele convém crescer e a mim menguar. minguar. Y también dijo, E também disse, el que tiene la esposa, o que tem a esposa el esposo, é o esposo, y al amigo del esposo le conviene, e ao el amigo do del esposo se alegra de la voz se alegra da voz do esposo, del mensaje que ou seja, da mensagem Cristo estaba predicando, que Cristo estava pregando, que é a voz do esposo Israel, para Israel, porque Israel porque Israel era la iglesia era a igreja noiva de Dios, de Deus viviría. que receberia a vinda do Messias. Recuerden que la escritura dice Lembrem que a Escritura disse que Dios es el esposo que Deus é o de esposo su marido. de Israel, seu marido. Ahora, el marido Agora, o marido, viniendo en carne humana, en la vindo em persona, carne humana na pessoa de Jesus, estaba con la esposa, estava com a esposa Israel, hablándole la palabra a Israel. falando a palavra Israel. Se gozaba. E João se regozijava. Otros quizás se llenaban de celo, Talvez outros se enchiam de ciúme, dizendo: viendo a Juan, agora nós estamos sendo viene este Jesús, seguindo João e agora vem esse Jesus para levar os discípulos de João. pero tenía que ser así. Mas tinha que ser desse jeito. El precursor Os discípulos do precursor estão chamados preparados a estarem preparados que viene para receber o que vem depois do precursor, escuchar a su voz, ouvir a sua voz preparados en esa etapa e serem preparados a essa etapa ou era messiânica, que en los días de Jesús que nos dias de Jesus el ministerio
de Jesús. Era o tempo do ministério de Jesus. Aquela era a era messiânica, a era, El Mesías. Y allí estaba porque ali estava o Messias. E ali, consequentemente, estava a pedra de ângulo, a pedra angular, a qual edificadores, os edificadores, os líderes religiosos, rejeitariam. ahora, Agora, siendo que sendo que em Israel se cumprem las profecías as profecias correspondentes a la primera venida del à primeira vinda do Messias y su precursor, e o seu precursor João Batista, todo lo que sucede con Israel bajo el pacto antiguo tudo que acontece com Israel sob o pacto antigo, se repite, depois se repete sob o novo pacto, se materializa onde se materializa, porque lá temos a sombra, o tipo e figura. en el Testamento, E depois, no Novo Testamento, la realidad teremos a realidade y figura. dos tipos e figuras. El pueblo hebreo tenía el Cordero Pascual, O povo hebreu tinha o Cordeiro Pascual e a igreja tem a Cristo, Cordero Pascual o Cordeiro Pascual murió por nosotros. que morreu por nós. Y así por el estilo, E assim por diante. todo lo que Israel tenía Tudo que Israel tinha em seu sacrifício era uma sombra, o tipo e figura do sacrifício de Cristo, sería llevado a cabo que seria realizado lá en el tiempo, no tempo, na primeira vinda do Messias, aquella edad mesiánica, naquela era messiânica, donde onde 3 años y medio de la semana número 3 anos e meio da semana número 70 já se cumpriram y faltan 3 años y medio e faltam 3 anos e meio hebreo de trato com o povo hebreu sobre a era messiânica. para la iglesia del Señor. Agora, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, La edad mesiánica es a era messiânica é a era da pedra angular, en donde onde aparecerá aparecerá Cristo, Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, para trazer, para llevar a cabo la obra para realizar a obra de reclamação del cuerpo e redenção do corpo en Cristo, dos crentes em Cristo, murieron resucitando que morreram ressuscitando-se em corpos glorificados para transformarnos e para transformar nossos corpos que estamos vivos para os que estamos vivos tiempo final. nesse tempo final. Portanto, Con paciencia aguardaremos, quanto à ciência, nos cuidaremos la salud, aguardaremos, porque cuidaremos de nossa saúde, aunque es bueno morir en Cristo, porque, embora é bom morrer em Cristo, morrer sendo um crente, vivir viver e continuar vivendo sendo um crente transformados, e ser transformado sem ver a morte é muito melhor, da tiempo para porque nos dá tempo para trabalhar mais na obra do Senhor. porque los que se van antes Porque os que se vão antes, depois quando chegam lá, dizem que bom teria sido se eu permanecesse na terra trabalhando, trabajando, porque vejo eles trabalhando, realizando todos esses trabalhos, que se eu estivesse na terra, deben estar eu também poderia estar trabalhando. de allá se ve mejor De lá se vê para acá, melhor para cá lo que acá quizás algunas veces do que aqui talvez algumas vezes pode se ver. acá vemos Aqui nós vemos mucho trabajo, muito trabalho. ellos ven Eles veem muita bênção y quisieran estar con nosotros, e gostariam de estar conosco, mas já se foram. no pueden hacer Já não podem por nosotros fazer nada por nós e nem en la obra, pela obra, em favor da obra, pero ahora nosotros tenemos la bendición en la edad mas nós temos a bênção da era messiânica, a era piedra angular, de pedra angular, para la cual para o qual vino el precursor preparando para o qual veio o precursor preparando o povo para entrar a essa era messiânica las bendiciones e receber as bênçãos que há edad mesiánica. nessa era messiânica. Lembrem que aqueles que entraram à era messiânica dos dias de Jesus, Los que, y con los que se comenzó la dispensación foram os que e com os que se começou a dispensação da graça, e será com os que mesiánica, entram na era messiânica da era de pedra angular do último dia, con los que comenzará com os que começará a dispensação do reino, y
donde se pondrán e onde se porão los fundamentos todos os fundamentos para el reino de e para o reino do de la Messias tierra. na terra. Tan sencillo como es. Simples assim. Ya tenemos allá en la primera venida de Já Cristo, temos lá na primeira vinda de Cristo o que lo aconteceu, cual muestra que o qual mostra que haverá uma repetição la segunda venida de Cristo, na segunda vinda de Cristo, enviando el precursor, enviando o precursor, do qual y se fue. já veio e se foi. Conforme el mensaje E del conforme a precursor, mensagem do precursor, será será o cumprimento venida. da segunda vinda de Cristo. La primera venida de Cristo fue el pueblo A primeira vinda de Cristo que estaba bajo el pacto, foi o povo que estava sob o antigo pacto, o qual era Israel. el pueblo del pacto, O povo do antigo pacto, iglesia del Antiguo a igreja do Antigo Testamento. La segunda venida E agora a segunda vinda é para a igreja do Novo Pacto, Testamento. do Novo Testamento. Y como Dios le envió un precursor, E como Deus enviou um precursor à igreja do Antigo Pacto, João Batista, envió un precursor, enviou um precursor à igreja do Novo Pacto, o qual foi o reverendo William Branham, el cual el Espíritu o qual o Espírito de Deus operou de Elías, o ministério de Elias por quarta ocasião. ¿cómo va a ser la E segunda como vai ser a segunda vinda de Cristo? conforme a como fue Conforme a como foi dito por el Espíritu Santo, pelo Espírito Santo através do precursor venida de Cristo? da segunda vinda de Cristo. Así será Assim será el Hijo del Hombre a vinda do Filho do Homem con sus ángeles. com os seus anjos no último dia. Así será la venida del Hijo Assim del será a vinda do Filho do Homem Hombre, Elías. com Moisés e Elias. Assim será a vinda do Filho do Homem En el tiempo final no tempo final, na era messiânica, para la introducción para a introdução do milênio. porque es el séptimo sello, Porque é o sétimo selo, a vinda do Senhor, introduce a que introduz o milênio. libro de los sellos en la página 464. Livro dos Selos, página 464 e 465 diz: Devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo, de todas as coisas, correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. Tudo termina. É o fim do mundo agitado, é o fim da natureza agitada, é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra e até o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, versículo de 1 ao 7, onde o anjo disse: o tempo não será mais. E isto será no dia quando este grande evento aconteça, aí tudo termina. No final destes 7 selos, é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo, é o fim da era da igreja e também o fim do 7º selo. Ao final do 7º selo, vejam, no final, se tem um final, é porque teve um início. No final do 7º selo é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no 7º selo.
Y más abajo en la página E um pouco mais abaixo, na página 465, el párrafo dice do primeiro parágrafo diz que es como un cohete que es que é como um foguete parado, un cohete que é disparado. patronales. É um foguete como desses fogos de artifícios de festas e Natal, quando tem esses fogos de artifício que quando explode, tem muitas estrelinhas no ar, é assim. Dice, sí, es el séptimo sello. Diz, assim é o sétimo selo. Ali termina o tempo para o mundo, é o fim do tempo para isso e aquilo, e todas as coisas, tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus vai fazer? No sabemos. Isso é o que não sabemos, não sabemos. E isto será o tempo para todas estas coisas e a entrada do milênio. O sea, Ou seja, que el séptimo sello tendrá un que o sétimo selo terá um começo y un final. e um final. Como la primera venida de Cristo. Como a primeira vinda de Cristo e seu ministério teve um começo, Cuando fue bautizado por quando Juan foi batizado por João Batista, y comenzó luego de 40 días e começou depois de 40 dias de jejum, começou o seu ministério y terminó e terminou en la cruz. na cruz do Calvário. Agora, En la página 472 na dice, página 472 do livro dos selos diz: noten bien el mensaje del notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo, séptimo ou sello. seja, este sétimo selo. Él nos ha revelado los Ele seis nos sellos. revelou os 6 selos, No dice nada del mas não disse nada do sétimo, o selo do tempo do fim. empiece, Quando comece, será algo será algo completamente secreto. cuando comience. Quando comece. Pero también habla Mas também fala del final del séptimo do sello. final do sétimo selo. Según será algo completamente Será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. de conocer eso, Mas antes de conhecer isso, lembrem Apocalipse 10, de 1 ao 7, que al fin del que no mensaje del fim séptimo ángel, da mensagem do sétimo anjo, de Dios sería todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do sétimo selo. el domingo pasado, hace una Domingo semana, passado, faz uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre sede humildes, recuerde que Dios lembrem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebia o que estava falando, pero ahora lo veo bien. mas agora eu vejo bem. De una manera, Será de uma maneira tão humilde, uno pensaría alguém pensaria una cosa tan que uma coisa tão tremenda seria revelada ali no Vaticano? pero más bien viene Mas melhor vem como veio João Batista, como el nacimiento de vem nuestro como o nascimento do nosso Senhor, nacimiento vem como o nascimento do nosso Senhor, allá en un establo. lá em um estábulo. Glória a Deus, a hora está ao alcance. Aqui estamos. O sea, Ou seja, que habrá un comienzo que haverá um começo de esa etapa del cumplimiento dessa etapa do cumprimento da segunda vinda de Cristo habrá e haverá um final esa manifestación. dessa manifestação. Tendrá un comienzo Terá um começo e um final, como la primera venida de Cristo como a primeira vinda de Cristo. en su ministerio tuvo un Em seu ministério teve um começo final. e um final, Por lo tanto, portanto, estejamos preparados porque algo grande está prometido para acontecer no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como tudo relacionado à primeira vinda de Cristo aconteceu no meio do povo e com o povo que estava sob o pacto correspondente àquele tempo, estava sob o pacto da lei. E agora a segunda vinda de Cristo será com o povo que está sob o novo pacto, coberto com o sangue de Cristo, nosso Salvador, já não com sacrifício de animaizinhos, mas com o sacrifício de Cristo, nosso Salvador. Estamos em um tempo muito importante. O precursor já veio e se foi. E assim como foi se passando lá, e o antigo pacto, de uma etapa, de uma era a outra, até chegar à era de João Batista, a sétima etapa, e depois passaram a etapa de pedra angular.
E sob o novo pacto, a igreja esteve passando de era em era, subindo de era em era, la etapa del até a etapa do precursor, de Cristo, el séptimo, da segunda vinda de Cristo, o sétimo mensageiro da igreja gentia. de eso viene E depois disso, la etapa vem a etapa de piedra angular, de pedra angular, a donde hay que subir. onde tem que La subir, iglesia ha estado subiendo porque a de igreja tem estado subindo en edad, de era em era, de una edad a otra va subiendo. de uma era a outra, a igreja vai subindo, Del Señor a igreja do Senhor, Jesucristo, Jesus Cristo, nuestro o nosso Salvador. Salvador. La página 37, Na página 37, pienso que todos deben tener el libro de citas. eu penso que todos têm que ter o livro de citas, livro de selos e eras, já que isso é mensaje mensagem del precursor para do todos precursor los creyentes en Cristo. para todos os crentes em Cristo, a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. Conoce, E se você não conhece, verá la bendición você vai perder de ver en el día a posterior bênção de ver no último dia mesiánica, a era messiânica, a vinda do Senhor na era messiânica. como los que no tenían el mensaje de Juan el Bautista Como os que não tinham a mensagem de João Batista perdieron la bendición perderam a bênção de la venida de Cristo da vinda de Cristo 2000 años atrás. 2000 anos atrás. En la página 37, Na página 37, 311 dice, parágrafo 311 diz: ahora Agora, fíjese entonces la venida del Señor. observe então a vinda do Senhor Jesus está tão perto, ao alcance, que o Espírito Santo, desde aqui abaixo, Apenas justificación, apenas justificação, santificação, bautismo del Espíritu, batismo do Espírito Santo, y ahora a tiempo, e agora a há tempo da vinda da pedra angular, vê? la edad luterana, A era luterana, a era wesleyana, la edad pentecostal, vai subindo, a era pentecostal e depois a era de pedra angular. ahora a tiempo de la venida, Agora tempo da vinda regularidad, donde va a venir la piedra. da pedra angular. E aonde vai vir a pedra angular? A era de pedra angular, a era messiânica. La iglesia debe estar A igreja deve estar tão perfeitamente como Cristo, Cristo até que Cristo e a igreja unirse juntos, possam se unir el juntos, mismo espíritu. o mesmo Si el Espírito. espíritu de Cristo E se o Espírito de Cristo está em você, le hace vivir la vida, faz você viver a vida de la Cristo, vida de Cristo, atuar a vida de Cristo, fazer as obras de Cristo, el que creyere en mí, o que crê em mim, as obras que eu faço, también hará, Ele também fará. también él hará. Ele também fará. Jesus disse isso, vê? Ahora vamos a tener, Agora vamos ter, temos temos um ministério um ministério llegando, chegando que é exatamente como a vida de que é exatamente como a vida de Cristo, Cristo, que identifica que identifica o o ministério, a vinda, identifica el ministerio. que identifica o ministério, a vinda do Senhor. Mire, la iglesia luterana, Olhe a igreja luterana sob justificação, del catolicismo, vindo o frescor do catolicismo, luego mire veja se movendo, depois veio Wesley chegando um pouco mais perto, la santificación, a santificação, tejiendo dentro las escrituras. tendo dentro as escrituras, veja no meio de Wesley, depois a próxima coisa que veio era Edad pentecostal. a era pentecostal. Y la edad pentecostal con la E a era restauración de los pentecostal com a restauração dones dos dons, espirituales. os dons espirituais. Ahora, mire, Agora la veja edad que viene ahora a era que vem agora para cima, a la piedra a angular. pedra angular. ¿Quién fue el que habló de la piedra angular? Quem foi que falou da pedra angular? Da era de pedra angular? O precursor. De lo que quiero decir, Vê o que eu quero la dizer? venida del Señor, A vinda do Senhor. manifestado Dios, Deus manifestado em toda a criação, en su lugar posicionalmente. até que a igreja ache seu lugar posicionalmente. E qual é a era da igreja Al final, para o tempo final? mesiánica, A era messiânica, a era de pedra angular, de
a era de e para a vinda do Senhor, a sua igreja, para darnos la fe, para nos dar fé, para sermos transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. esa es Essa nuestra edad. é a nossa era. No somos de la edad, Não somos da era luterana, aunque la edad luterana embora a era luterana se refletiram coisas que serão manifestadas na era messiânica. no somos de la edad wesleyana, Não somos da era wesleyana, não somos da era pentecostal, portanto, não somos nem luteranos, nem wesleyanos, nem pentecostais. Simples assim. somos de la edad Somos da era messiânica, de la piedra, da era de pedra angular, donde la da era onde a vinda do Senhor está prometida para ser cumprida, como león, vindo como leão, como rei, reyes, rei de reis e senhor dos senhores e juiz de toda a terra, para reclamar redimido con su sangre, tudo que ele redimiu com o seu sangue llevar a cabo e realizar la redención de nuestro cuerpo, a redenção de nosso corpo, que é a adoção físicamente de nosotros, fisicamente nossa, como filho de Deus, siendo transformados sendo transformados e sendo jovens por toda a eternidade com corpos glorificados, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus y Cristo. así tener E assim la semejanza física. ter a semelhança física do Senhor. La imagen es el cuerpo A imagem angelical é o corpo angelical y la semejanza es el e a cuerpo semelhança é o corpo físico glorificado. físico. Eso es lo que está Portanto, isso que está prometido y para é qué? para mim. Para E cada para quem uno mais? de ustedes. Para cada um de vocês também. Portanto, preparados que estejamos no se nos pase por preparados, que não passe por cima de nós a promessa da vinda do Messias la edad, na era messiânica, edad, a era de pedra angular. el reverendo William Branham en la página O reverendo William 119 Branham, na del página libro de 119 do livro de citações, que no morirá de diz viejo, que não morreria de velho sem que ele estivesse aqui. él tendría actualmente Ele teria hoje, como 106 como que años 106 anos. É isso, Miguel? hasta nuestro tiempo. Até o nosso tempo. Años tendría, Teria 106 anos, bastante avanzado. uma idade bastante avançada. Pero él dice que no moriría Mas de ele viejo disse que não morreria de por velhice edad, por la edad, sin que él esté aquí, por idade sem que ele estivesse aqui, para poder para poder captar captar lo que él pensaba. o que ele pensava. Tenemos que ver Temos que ver cuántos años él pensaba que podía quantos anos ele pensava que podia viver na terra, vivir, o cuántos años ou quantos anos era la cantidad era a que el quantidade ser humano e que o ser humano él vive pensaba. e que ele pensava que podia chegar. En una ocasión él dice, Em uma ocasião ele falou: meu pai murió a los tantos años, morreu ya aos yo tantos pasé de esa anos, edad", eu já passei dessa idade. y pensaba, E pensava, o sea, que estaba ou cerca seja, que estava, su partida. a sua partida estava perto. Entonces Então, es más sencillo é mais simples lo que es prometido en la escritura, o que é prometido na Escritura, como la venida del Señor, como a vinda do Senhor, como Rey de Reyes, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juez de toda la tierra, Juiz de toda a terra e Leão tribu de Judá. da tribo de Judá. Pero Porém, mañana hablaremos más claro. amanhã vamos falar mais claro, se pudermos falar, porque isso é o mistério do sétimo selo, El cual tiene un momento para o ser qual abierto para tem dar um momento para ser aberto para dar a fé ese para ser aos crentes para serem transformados e levados com Cristo à ceia del Cordero. das bodas do Cordeiro. Ese misterio va a ser abierto E esse mistério vai ser aberto exclusivamente no cumprimento na terceira etapa, y el cumplimiento e o cumprimento da terceira etapa vai ser una gran carga em uma grande carpa catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham.
Por eso es que deseamos tanto É por isso que desejamos tanto que se faça a realidade a visão da carpa, que trará grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo para el e pueblo depois hebreo también. para o povo hebreu também. La edad mesiánica. A era Para ver messiânica, todo lo que está prometido, para ver tudo o que está prometido e depois a medida que ver se va cumpliendo, à medida que vai se cumprindo, quiere estar donde, é preciso estar onde? que edad, Em que era? en la edad Na era messiânica, na era de la piedra angular. da pedra angular. Por tanto, lo primero es Portanto, primeiro saber dónde, é saber onde nos encontramos, dónde tenemos que estar onde temos que estar para la venida para vermos a vinda Mesías, do Messias día posterior. no último dia. La venida del Mesías, la A venida vinda do Messias, a vinda do ungido com o Espírito Santo no último dia. la edad A era mesiánica. messiânica. Es el lugar donde Esse é o lugar onde temos que estar. E essa é a era de pedra angular, la edad a era del trono, do trono, la edad del lugar a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, la edad a era a donde el arca del onde a pacto arca do tenía que ser pacto colocada tinha que ser colocada al final, no tempo final, a era a la cual vendrá a qual virá Cristo en su segunda venida Cristo em sua segunda vinda para habitar em sua igreja em toda a sua plenitude. E isso vai ser a vinda do Senhor no último dia. Assim como veio ao tabernáculo que Moisés construiu e morou no meio dos querubins de ouro, sob o propiciatório, que é a etapa da arca do pacto, onde estava a palavra do Senhor, onde estavam os dois querubins de ouro e o altar, e onde estava o templo que Salomão construiu quando dedicou e veio à presença de Deus, e a coluna de fogo, o anjo do pacto habitou sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro, e estavam também dois querubins de madeira de oliveira gigantes cobertos de ouro, e estava a arca do pacto com as tábuas da lei, e ali Deus morou. Ali foi a vinda do Senhor ao tabernáculo que Moisés construiu, a vinda do Senhor no templo que Salomão construiu, a vinda do Senhor ao Monte Sinai, no cume do Monte Sinai também, e a vinda do Senhor a Israel, a Jerusalém, e a vinda do Senhor à sua igreja no último dia, no cume do monte de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e é a era de pedra angular, a era messiânica do reino de Cristo, a era messiânica, e para a vinda do Senhor a sua igreja. E como sabemos que será nessa era e não nas eras passadas? Porque nas eras passadas não se cumpriram a vinda do Senhor, senão que é para a era de pedra angular. Assim foi representado no tabernáculo que Moisés construiu, o templo que Salomão construiu, e consequentemente tem que ser nesse lugar santíssimo da igreja, que é a era de pedra angular, porque as outras 7 eras correspondem ao lugar santo da igreja. Simples assim. A era messiânica. Portanto, a mensagem que vai sair da era messiânica vai ser a mensagem messiânica da vinda do Senhor, a mensagem do 7º selo para todos os crentes em Cristo e depois para o povo hebreu. Para mim tem sido um grande privilégio ter estado com vocês nesta tarde, testificando a vocês da era messiânica. Amanhã estaremos reunidos novamente para continuar conversando sobre o programa divino para o nosso tempo, onde estaremos falando sobre o tema, preparando-nos para entrar à terra prometida. A terra prometida do corpo físico glorificado é a que nos
aptos para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Porque com esses corpos físicos não podemos ser transportados à ceia das bodas do Cordeiro. Tem que ser um corpo glorificado, mas imortal e corruptível, igual ao corpo glorificado de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde e adiante, sempre trabalhando e orando e respaldando o projeto de construção da grande Carpa Catedral, porque esse é um projeto com promessas divinas e está no programa de Deus e que transcende ao reino de Deus. E todos seremos recompensados pelo que façamos em prol do programa divino. Lembrem que as recompensas são de acordo ao que façamos para o programa divino e a obra do Senhor. Isso é o que transcende no reino e ao reino de Deus, as obras que façamos em prol do programa de Cristo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês ao missionário Miguel Bermudes Marim para continuar e assim terminar esta parte. E amanhã, com a ajuda de Deus, o veremos. E orem muito para que Deus nos dê tudo o que necessitamos saber e nos dê tempo para estarmos prontos para a nossa transformação. Nós temos por aqui o missionário Miguel Bermudes Marim para continuação. Ele fica segurando assim porque ele sempre fica esperando a sobremesa. Como algumas vezes nós falamos, ele é doceiro, ele gosta muito de doce. E eu acredito que com o que nós já falamos é suficiente. Disso aqui eu vou falar depois novamente amanhã, com a ajuda de Deus. Lembrem que a primeira vinda de Cristo foi no leste, o qual disse: eu sou a luz do mundo. O sol, a segunda vinda de Cristo, assim como foi a primeira vinda de Cristo no leste, ao povo do Oriente Médio, Israel. Depois, a segunda vinda de Cristo é a sua igreja para a ceia das bodas do Cordeiro, e a ceia, a janta, é sempre pela tarde. E o território que corresponde amanhã é Israel, e o que corresponde à tarde é a América Latina, o continente americano. É o continente americano o que corresponde o tempo da tarde, e por isso a bênção de Deus para o tempo final corresponde ao oeste, e por isso a nossa era surge onde? No oeste. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E vamos deixar Miguel, porque já a sobremesa já foi dado, maior que a janta. Deus te abençoe, Miguel. E venha à frente, Miguel, e Deus te abençoe. E que Deus abençoe cada um de vocês e lhes use grandemente em seu reino nesse tempo final. Muito obrigado, irmão William. É um privilégio.